Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém? A casa está linda e é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez no dia de hoje. Quando estiver aqui na parte da manhã, dê glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Você que recebe essa ministração no seu lar, na sua casa, você que abre as portas do seu lar para poder receber esse evangelho, seja muito bem-vindo também à família Avivamento, no nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse aqui na parte da manhã, é um privilégio estar aqui com os irmãos, poder ministrar a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Eudes, pastora Rafa, agradeço a toda a liderança da igreja por esse gesto de carinho, por essa oportunidade que sempre me concedem de estar aqui com os irmãos. Todas as vezes que eu estou aqui, irmãos, sou eu que sou abençoado, eu que saio daqui renovado, porque Deus fala comigo. É bom chegar em uma igreja avivada, uma igreja que tem o temor e a reverência diante do Espírito Santo, uma igreja que é amante da palavra de Deus. Isso para nós é um privilégio. Então, se tem alguém que sai abençoado nessa noite, aqui sou eu. Amém? Em nome de Jesus. Quem me ouviu na parte da manhã, eu peço que tenha paciência comigo dobrada. Em nome de Jesus. Amém? O texto é o mesmo, a mensagem ela é a mesma, como eu disse aqui na parte da manhã. O poço é fundo e minha corda é pequena. Amém? Então tem que clamar ao Senhor para que as águas subam neste lugar e nós possamos ser alimentados essa noite no nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus e vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, glorificamos o teu santo nome. Reconhecemos que sem a sua presença nós não somos absolutamente nada e ninguém. Saímos do conforto da nossa casa, do conforto do nosso lar, para ouvir e receber aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Eu abro mão nessa noite de tudo aquilo que eu crio de expectativa, Senhor, no meu coração, para dar espaço para o Espírito Santo ministrar ao meu coração nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encontre em cada coração o endereço certo para essa semente que será liberada nessa noite. E eu creio que com o passar das horas, o passar dos dias, após a ministração dessa palavra, essa palavra produzirá frutos na vida desse homem, na vida dessa mulher, através da vida deste homem, através da vida desta mulher, para o louvor e a glória do teu santo nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Efésios, capítulo de número 5. Pastor Eudes é chique até de caneca, né? Olha. Vocês brilham, irmãos. Vocês estão de parabéns. Amém. Graças a Deus. Quem encontrou Efésios, capítulo de número 5, diga glória a Deus. Olhe para a direita, olhe para a esquerda. Em nome de Jesus, e repare se o irmão do seu lado está com a palavra. Se ele não estiver, compartilhe com ele no nome de Jesus. Amém? Mas vamos mergulhar naquilo que Deus tem para poder ministrar aos nossos corações nessa noite no nome de Jesus. Deixo aqui o abraço da minha esposa Renata, o abraço do Davi, do Azaf, meus filhos, e também um abraço da comunidade cristã Atos, que sente saudade de vocês, irmãos. Amém? De vez em quando alguns irmãos, eles participam aqui, vêm, participam, recebem, e posso garantir a vocês que eles são poderosamente abençoados. E é muito abençoado também quando o pastor Eudes sai e vai até a nossa igreja para poder ministrar aos nossos corações. Então a nossa gratidão a todos vocês. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, ela queima aproximadamente uns 15 dias, aonde após passar por duas experiências, eu orava e pedia ao Senhor para que na palavra dele, ele me revelasse o propósito de tudo isso que nós estamos vivendo. Talvez não seja a sua realidade hoje aqui, mas tem sido a realidade de muitos nos dias de hoje. Famílias que estão vivendo luto, famílias que perderam entes queridos, famílias que perderam amigos. E nós temos sempre deparado com essa pergunta: por que tantas pessoas têm sido ceifadas nos últimos tempos? Porque quantas pessoas estão perdendo a sua vida? Pessoas que estão partindo sem que a gente tenha a oportunidade até mesmo de uma despedida. Pessoas que estão nos deixando sem que a gente tenha a oportunidade
de talvez abraçar pela última vez, de declarar o nosso amor pela última vez. Tem sido tudo muito rápido, tem sido muito, ao mesmo tempo, surpresa para muitos de nós. Não é de se assustar quando você encontra alguém e você pergunta a respeito de tal pessoa e você recebe essa notícia que a pessoa já nem está mais conosco. Aconteceu isso conosco nos últimos dias. Então o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós, que amamos a palavra de Deus, precisamos alimentar dessa palavra, guardar essa palavra na tábua do nosso coração, para na primeira oportunidade que o Senhor nos der, a gente ter um argumento bíblico, para que a gente possa alimentar o coração de famílias que estão vivendo um luto. Talvez você está aqui hoje e você passa por isso. Talvez você perdeu alguém da sua casa, alguém da sua família, ou você aí mesmo na sua casa que nos assiste, perdeu alguém tão querido que você amava tanto. Deixa eu dizer algo para você: há consolo na presença do Espírito Santo, há fortalecimento na presença do Espírito Santo. É Ele que traz à sua memória os tempos, que te traz alegria e que renova a sua esperança. Então descanse, porque Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. O tempo todo a mão do Senhor está estendida sobre nós. Amém? Sobre isso eu quero discorrer com os irmãos essa noite, no nome de Jesus. Efésios capítulo 5, do versículo de número 15, 16 e 17. A palavra do Senhor, ela diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A palavra já descreve isso para nós. Ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, vai deixar cada vez mais a sua noiva, a sua igreja, preparada diante dos dias que nós estamos vivendo. Bem é verdade, os dias são maus. O versículo de número 18, 17 diz assim: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa é a pergunta que muitos têm feito nos dias de hoje. Qual é o propósito diante desse cenário que nós estamos vivendo? Pode manter sua Bíblia aberta ou fechada, colocar no seu colo. Dentro desse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nós encontramos realmente o que pode ser uma resposta, ou no mínimo um título a uma inspiração, a gente compreender melhor o tempo atual que nós estamos enfrentando, os dias que nós estamos vivendo. Há uma advertência através da palavra de Deus para nós no versículo 15, que ela diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo, que vocês não sejam como os loucos, mas que vocês sejam como o sábio. Aqui o texto ele está nos advertindo, está chamando talvez a nossa atenção para que a gente cuide da maneira com que nós estamos vivendo. E talvez quando a gente lê apenas o versículo de número 15, a nossa mente ela pode vagar por vários lugares, tentando encontrar talvez o que significa isso, tomar cuidado com a maneira que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus ela é tão completa, a palavra de Deus ela é tão suficiente. Eu posso garantir isso para você, diante de todo o cenário que você estiver vivendo, a palavra de Deus ela é suficiente para você. Amém? Ela é suficiente para você. Fica só com a palavra de Deus, vai dar tudo certo. Se você abraçar a palavra de Deus e não abrir mão da palavra de Deus, você vai compreender que a palavra de Deus ela é suficiente para você. Porém o versículo de número 16 diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meus irmãos, se tem uma oportunidade que eu não negocio, se tem uma oportunidade que eu não abro mão, é estar na casa do Pai, é estar na presença de Deus e na comunhão com os santos. Não abro mão disso de maneira nenhuma. Talvez algumas pessoas nessa noite, talvez abriram mão, não fazendo talvez o uso correto da oportunidade, ou deixando de aproveitar ao máximo cada oportunidade. Talvez escolheram ficar em casa hoje, no conforto do seu lar, da sua casa. Fora aqueles que pertencem talvez a um grupo de risco,
aqueles que estão talvez em casa por algum impedimento momentâneo, cumprindo talvez uma quarentena, isso aí a gente compreende. Mas quando a palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos tomar cuidado com a maneira que nós estamos vivendo, e no versículo de número 16 nos dá um alerta dizendo: devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade que nós estamos tendo, porque os dias são maus. Aí nós precisamos começar a rever. Aí nós começamos a precisar a rever algumas coisas. Dentro dessa palavra eu disse na parte da manhã que Deus me deu duas experiências. A primeira experiência é quando eu saía em direção a uma loja no centro da cidade de Timóteo. Quando mal entrei, toquei os pés nessa loja, veio a dona dessa loja, desesperada, em lágrimas, me deu um abraço e perguntou para mim: pastor, o senhor apacenta pessoas, o senhor lidera pessoas, e o senhor sabe, eu perdi o meu marido, vítima do Covid-19. Eu queria que o Senhor me desse uma resposta. Por que este vírus ele é tão cruel? Por que este vírus ele age tão rápido e leva de uma maneira tão súbita as pessoas que nós tanto amamos? Ela olhava para mim e ao mesmo tempo que ela perguntava, ela chorava muito. E eu confesso para vocês que a gente nem sempre tem uma resposta imediata. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa, mas enquanto ela me pedia, enquanto ela me cobrava uma resposta, ela mesma ia declarando tudo que ela tinha feito para o marido dela, e ela dizia: olha, sabe o consolo que eu tenho, pastor? Que eu fiz tudo que estava ao meu alcance pela vida dele, eu fiz tudo que eu podia fazer para ele em vida. Isso que me traz um pouco de consolo, mas eu ainda questiono por que as pessoas estão partindo de maneira tão rápida, sem que a gente tenha a oportunidade de dizer mais uma vez: eu te amo. Sem que a gente tenha a oportunidade de olhar mais uma vez nos olhos. Sem que a gente tenha a oportunidade de investir um pouquinho mais do nosso tempo. Sendo que a gente anda justificando o tempo todo que parece que os dias são tão corridos, parece que a gente não tem tempo. Mas a proposta nessa noite é tratar isso como andam os nossos relacionamentos interpessoais. O primeiro ponto que eu queria tratar é exatamente isso. E quando eu tive a oportunidade de dar uma resposta para essa mulher, quando eu tive a oportunidade com que ela respirou um pouco mais fundo e me deu a oportunidade de responder para ela, eu disse para ela: olha, deixa eu dizer algo para você. Pior seria se você estivesse aqui comigo lamentando o fato de você não ter feito nada para ele enquanto ele estava em vida. Mas aquieta o seu coração, tranquiliza a sua mente, porque você mesmo deu a resposta que você precisava. Você disse: eu fiz tudo para ele enquanto eu tive a oportunidade de fazer. Você mesmo declarou que era um casal apaixonado um pelo outro. Vocês se abraçavam, vocês se beijavam, vocês investiam tempos juntos, vocês curtiam juntos. Você mesmo deu a resposta que você precisava. Meus irmãos, eu saí daquela loja impactado. E a gente carrega um questionamento desse durante o dia, durante os dias, ou a semana, ou meses dentro de nós. Por quê? A verdade é: será que nós estamos aproveitando ao máximo cada oportunidade que o Senhor tem nos dado? Qual a última vez que você virou para sua esposa, meu irmão, se você me permite, você olhou nos olhos dela e disse: eu te amo? Qual a última vez que você olhou nos olhos dela e disse: meu amor, você é muito importante para mim? Qual a última vez que você olhou, mãe, nos olhos do seu filho, carregou seu filho nos braços, olhou para ele e disse para ele: meu filho, o papai quer dizer algo para você, ou a mamãe quer dizer algo para você, você é muito importante para o papai, você é muito importante para a mamãe? Qual a última vez você fez isso? Você, filho que está aqui nessa noite, qual a última vez você foi na direção da sua mãe? Mãe, para tudo que a senhora está fazendo aí, deixa eu falar algo para a senhora. Mãe, eu te amo. E você é importante demais para mim. Qual a última vez você fez isso? Qual o receio nós temos de fazer isso, meus irmãos? Qual a última vez que você deu? Claro, o momento que nós estamos vivendo talvez seja o momento mais difícil para poder fazer isso. Mas qual a última vez que você deu um abraço em um amigo? Qual a última vez que você deu um abraço no seu irmão, na sua irmã? Sabe o preço que um abraço tem? Pergunte para quem não tem mais um membro da sua família. Pergunte para um irmão que não tem mais a irmã que não tem mais o irmão. Quanto custa um abraço de um seu irmão? Pergunte para quem não tem uma mamãe hoje mais nos dias de hoje.
Pergunte para um filho que já perdeu seu pai, diga para ele qual é o valor do abraço de um pai, e você vai compreender a profundidade com que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações essa noite. Primeiro ponto é esse: como anda o nosso relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento a dois, a três, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho. Meus irmãos, o que nós mais encontramos quando nós estamos aí lidando de frente com o ofício fúnebre, nós estamos visitando pessoas que perderam seus parentes. As pessoas, o que elas mais declaram é: se eu estivesse aqui por mais um dia, se eu tivesse mais uma oportunidade, se eu tivesse apenas mais uma chance, faria diferente do que eu fiz. Deixa eu dizer algo para você. Aqui dentro dessa casa, aqui dentro dessa família, quem ainda você não declarou o seu amor, e você ainda não declarou o quanto ele é importante para você, ou o quanto ela é importante para você. Sabe, meus irmãos, o que nós estamos aprendendo durante esse período que nós estamos enfrentando é exatamente isso: é valorizar mais uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu não acredito, eu disse isso pela manhã, que o período que nós estamos enfrentando, o período que nós estamos passando, seja apenas para abastecer banco de dados da área da saúde, seja apenas para abastecer banco de dados dos jornais, para que eles todos os dias joguem ali nos jornais uma estatística para poder abastecer a população. Eu acredito que não seja só para isso, pelo contrário, eu acredito que Deus está sacudindo a nação, Deus está sacudindo o mundo, Deus está levantando um novo povo, Deus está liberando um novo tempo sobre nossas vidas, aonde nós vamos valorizar mais pessoas do que as coisas. Deus está dando uma oportunidade de nós fazermos a diferença. Deus está dando a oportunidade para nós valorizarmos verdadeiramente quem está sentado do nosso lado hoje. Então, em nome de Jesus, olhe para dentro da sua casa com um olhar diferente, olhe para dentro da sua família com um olhar diferente. Deixa eu dizer algo para você: valorize as pessoas enquanto elas estão aqui, porque quando elas partirem, não tem mais tempo de você fazer isso. O defeito que talvez nós carregamos é esse: eu vou deixar para amanhã aquilo que eu deveria resolver hoje. E deixa eu orientar você, debaixo da graça de Deus, pela misericórdia do Espírito Santo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quantas pessoas estão carregando dentro delas, quantas pessoas estão convivendo com a responsabilidade de perdoar e de pedir perdão, e estão deixando o tempo passar. Não, eu não vou pedir agora, mas um dia eu vou pedir. Deixa eu dizer algo para você: fazer concertos de aliança que envolve pedido de perdão, você não precisa da revelação do Espírito Santo, é uma ordenança do Senhor para sua noiva e para sua igreja. Alinhar os nossos relacionamentos não precisa de uma revelação do Espírito Santo. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. É ordenança do Senhor para sua noiva e para sua igreja. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Ferimos e somos feridos, irmãos. Falhamos na nossa vida, talvez falamos de uma maneira, somos interpretados de outra, ou talvez a gente ouve e a gente interpreta do nosso jeito, sem que a pessoa talvez quisesse dizer aquilo. E estamos sujeitos a isso ao longo da nossa caminhada, estamos sujeitos a isso nos nossos relacionamentos. Mas deixa eu dizer algo para você: seja um ministro de cura no seu relacionamento. Não espere a pessoa te procurar, não, vai você, na autoridade do Espírito Santo. Ainda que tenha sido você o ferido, ainda que tenha sido você a ferida, não viva mais com essa situação. Seja um instrumento de paz na vida desse homem e na vida dessa mulher. Não virá do mundo para nós, meus irmãos. Não virá daquele que está vazio para o que está cheio. Primeiro em nós e depois através de nós. Só quem está cheio do Espírito Santo pode compreender isso, meus irmãos. Pode tomar uma decisão dessa. Isso é ser homem de Deus, isso é ser mulher de Deus, amadurecidos pela palavra de Deus, que não vão deixar o inimigo cirandar, que não vai deixar o inimigo esfriar as relações, que não vai deixar o inimigo nos afastar, mas pelo contrário, vai se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, e vai enfrentar essa situação. Por isso eu creio que esse tempo em que nós estamos vivendo, meus irmãos, não seja exatamente com este propósito de apenas abastecer dados da área da saúde ou a estatística para que o jornal forneça esses dados, essas informações. Mas eu creio que é um tempo que o Senhor está trabalhando
que o Senhor está moldando a sua noiva. Deus está moldando o caráter da sua igreja. Deus está transformando os ambientes onde nós estamos nos relacionando. E sabe com quem Deus vai contar? Deus vai contar com você, minha irmã. Deus vai contar com você para fazer a diferença na vida de alguém. Deus vai possuir você com o Espírito Santo. Ele não vai te encher, Ele vai possuir você com o Espírito Santo. Vai te levantar como uma voz profética para sua casa, para sua família, e te usará como instrumento, agente da ministração da paz do Senhor no ambiente onde você está inserido. Esse é o propósito de Deus para nós. E nós precisamos compreender que quando a Bíblia está dizendo aproveitando ao máximo cada oportunidade, nós não podemos deixar passar as oportunidades que Deus tem nos dado. A segunda experiência, meus irmãos, que eu vivenciei nesse período ainda curto de 15 dias, foi a experiência triste de perder um tio. Agora deixa eu perguntar algo para você. Há alguém aqui que ora por alguém na sua casa, ou na sua família, ou um amigo que ainda não tem uma aliança com Cristo? Levante sua mão. Essa palavra ela é para você. Você não vai abandonar esse homem, ou esta mulher, ou este jovem, até que o Senhor cumpra na vida dele o seu propósito, em nome de Jesus. Não há nada impossível para Deus. Não há absolutamente ninguém que fuja ao alcance dos olhos do Deus que nós servimos. Não há absolutamente ninguém que fuja do alcance das mãos do Deus que nós servimos. Pode correr para a direita, pode correr para a esquerda, pode tentar subir, pode tentar descer, pode tentar esconder, mas ninguém foge do alcance dos olhos e das mãos do Senhor. Essa segunda experiência que eu tive, meus irmãos, foi uma experiência com meu tio. Um homem que desde a sua infância ele teve um envolvimento com álcool, trabalhou em uma carvoaria. Um homem que durante toda a história da sua vida, além de muito trabalhador, um homem muito honesto. Por um período ele fez uma aliança com Deus, começou a caminhar na presença de Deus, mas vencido fisicamente pelo vício, perdeu as forças de continuar indo à casa do Senhor, e por vezes buscamos ele caído nas ruas. Por várias vezes o nosso telefone tocava e eles diziam: o seu tio foi colocado do lado de fora aqui do bar, vocês deveriam vir buscá-lo, para que ele não passasse a noite aqui nessa situação. Muitas vezes não conseguiu falar conosco, ele ficava ali nas ruas, chovendo, sentindo fome, passando frio, jogado do lado de fora. Com o tempo ele perde a sua família. Mas deixa eu dizer algo para você. Ele sempre teve uma irmã que intercedia pela vida dele. Deixa eu dizer algo para você. Deus, ele é apaixonado quando ele encontra um intercessor na terra. Alguém que abrace a causa de alguém e não abre mão até que Deus ele cumpra o propósito dele através dessa intercessão, através desta oração. Deus ele é apaixonado quando ele encontra um intercessor na terra. Por isso eu perguntei para você: há alguém ainda na sua casa, há alguém na sua família, há um amigo que ele ainda não fez uma aliança com o Senhor? Deixa eu dizer algo para você: se Deus trouxe à sua memória alguém, é essa pessoa que Deus ele está escolhendo para que você seja o intercessor dela. Por isso você deve permanecer orando por ela. Ele adoece, ele vai até o hospital, e após ele ficar 6 dias internado nesse hospital, ele contrai uma pneumonia. Depois da pneumonia ele traz uma outra doença, que me falha a memória agora o nome, tuberculose. E quando ele já estava ali vivendo talvez as suas últimas horas, devido a muita medicação forte, quando ele teve um pouquinho de chance, um pouquinho de força física, aí onde ele conseguiu voltar ao estado de lucidez, ele pede para poder receber a visita da sua irmã. De quem? Daquela que orava por ele há mais de 25 anos, intercedendo pela vida dele. E aí o hospital, vendo que ele já estava vivendo talvez as suas últimas horas, temos uma prima também que atua na área da medicina, conseguiu fazer com que a Judite, a irmã dele, chegasse no hospital. Quando ela chegou, ele deu um sorriso para ela, ela segurou na mão dele
ela trouxe à memória os dias em que ele tinha feito uma aliança com o Senhor. O dia em que ele tinha declarado Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ela aproveitou aquela oportunidade e fez novamente para ele o apelo, perguntando para ele se ele naquele momento queria renovar a aliança, se naquele momento ele queria voltar para os braços do Pai, se ele queria abrir o coração dele novamente para que Cristo entrasse, fizesse morada no coração dele. E a última força que ele teve para poder falar alguma coisa foi para poder dizer sim, que ele aceitava Jesus Cristo novamente como o único e suficiente Salvador, depositando a vida dele nas mãos do Senhor. E é naquele momento, aproveitando a oportunidade que ela teve, ela fez o apelo e ganhou de novo o nosso tio para Cristo Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui neste momento, meus irmãos? É que o Senhor, Ele está sempre nos dando a oportunidade para que a gente faça a melhor escolha. O problema é que nós estamos muitas vezes negociando as nossas escolhas e colocando como primícia nas nossas vidas aquilo que não vai nos trazer a salvação. Pelo contrário, pode muitas vezes nos desviar, nos afastar da presença de Deus. Ele era um homem que vivia alcoolizado, ele era um homem que vivia todos os dias caído pelas ruas, mas mesmo quando faltava talvez os últimos fôlegos de vida, os últimos suspiros, ainda assim Deus exerceu sobre a vida dele um golpe de misericórdia, provando para todos nós que não há impossível para Deus. Agora, se você hoje tem fôlego de vida, se você está saudável hoje, até quando você vai guardar essa decisão de converter ao Senhor, de consagrar a sua vida ao Senhor, de declarar Cristo como seu único e suficiente Salvador, só depois que você estiver preparado? Deixa eu dizer algo para você: ninguém está preparado para aceitar Jesus. A verdade é, nós devemos vir do jeito que nós estamos, e à medida que nós caminhamos na presença dEle, o Espírito Santo, Ele se apodera de nós, o Espírito Santo vai nos convencendo, a palavra vai nos santificando, a palavra vai nos lavando, até, meus irmãos, que nós chegamos no ponto em que Deus, Ele olha para nós e Ele vai declarar que a boa mão dEle está estendida sobre nós para trabalhar em nós e através de nós. Ninguém está preparado, ninguém está preparado. Essa segunda experiência que eu vivenciei foi uma experiência que ela tem moldado o meu estilo de vida todos os dias. Sabe por quê? É começar por mim, meus irmãos. Eu quero e preciso todos os dias aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus tem me dado. Deixa eu perguntar algo para você: o que você tem feito com o dom e o talento que Deus te confiou? O que você tem feito com a unção que Deus liberou sobre a sua vida? O que você tem feito com a chamada de Deus sobre a sua vida? Como você tem respondido às misericórdias do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família? Qual a resposta você tem dado diante de Deus acerca de todos os livramentos que Ele tem te dado? Meus irmãos, não dá tempo mais de nós sermos apenas simpatizantes dessa fé. Nós não temos mais tempo de escolher ser apenas simpatizantes dessa comunhão, desse relacionamento, não. Deus está nos chamando para viver um relacionamento mais profundo com Ele. Podemos negociar todas as coisas, meus irmãos, mas não vamos negociar a nossa salvação. Não vamos deixar passar a oportunidade de declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Até quando, meus irmãos, nós vamos ficar postergando isso? Até quando? Deixa eu dizer algo para você: amanhã pode ser tarde demais. Como você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado, meu querido? Sabe, meus amados, quando nós fazemos uma aliança com Deus, eu não escolho mais o culto que eu quero ir. Quando eu tenho uma aliança com Deus, eu não escolho mais as reuniões que eu quero frequentar. Eu perco o direito dessa escolha. Aqui é o meu lugar, aqui é o nosso lugar. Está sempre na casa de Deus, na presença de Deus. É a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade com Ele e com o seu reino. Quantas pessoas, diante deste número que nós falamos, estão partindo, estão morrendo,
e não fizeram uso, não fizeram o uso correto da oportunidade que Deus a concedeu. Deixa eu dizer algo para você. Dentro dessa experiência, Deus colocou uma palavra dentro do meu coração: viva com o sentimento que você poderia ter feito mais. Isto é humildade. Carregar isso dentro de nós é um sinal de humildade, que nós sempre podemos fazer um pouquinho mais. Mas não carregue a culpa por não ter feito aquilo que estava ao seu alcance. Busca na sua memória o que você tem demorado tomar de decisão. Peça o Espírito Santo para poder trazer à sua memória neste momento a área que você precisa decidir por ela, mas decidir por ela hoje, não é amanhã. Quantas vezes o Espírito Santo ele tem ministrado no seu coração o que você deve fazer e você tem tentado negociar com ele? Não negocie com o Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Negocia com seu amigo, negocia com quem você quiser, mas não negocie com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te mandou falar, fala. Se o Espírito Santo te mandou ir, vai. Se o Espírito Santo te mandou parar, pare. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu questiono você, quando eu quero aqui, em nome de Jesus, te encorajar a refletir se você tem feito o uso das oportunidades que Deus tem te dado da maneira correta, é apenas com um propósito, meus irmãos, para que você amanhã não ore pedindo a Deus para que a oportunidade que Ele te deu volte de novo. Sabe por quê? Porque talvez amanhã pode não dar mais tempo, talvez amanhã pode ser tarde demais. Eu queria, em nome de Jesus, te encorajar nesse momento a você fechar os seus olhos e você levar o seu pensamento somente em Deus, de maneira que você peça o Espírito Santo neste momento, para que Ele esquadrinhe o seu coração, para que Ele esquadrinhe a sua mente ou as intenções do seu coração nessa noite, para que Ele revele a você a área que você tem deixado passar essa oportunidade e você não tem aproveitado ao máximo. Qual área? Deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração. Deus, Ele escolheu pessoas para poder cuidar de pessoas. Deus poderia trabalhar com as estrelas, Deus poderia trabalhar com o vento, com a lua, até com o sol, mas não, Ele escolheu pessoas. Deus escolheu você, com toda a sua limitação, com todas as suas falhas, mas o Senhor escolheu você, sabe por quê? É o poder dEle que aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não vem porque você é bom, você não vem porque você faz bem feito, você vem porque Deus achou graça aos seus olhos, Deus exerceu a misericórdia dEle sobre a sua vida, Deus chamou você pelo seu nome, é por isso que você está aqui. Para que ninguém se vanglorie na sua habilidade, no seu dom e no seu talento. Deus, Ele sempre escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são. Quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar? Quantas pessoas gostariam de estar sentadas aonde você está sentado? Quantas pessoas gostariam de estar ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra? Quantas pessoas gostariam de ter adorado como você adorou aqui? Quantas pessoas gostariam de estar aqui agora, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, chamando pelo Espírito Santo? Mas dada a circunstância, elas não estão aqui. E o que nós temos feito com essa oportunidade que Deus tem nos dado? Será que nós entregamos para Ele o louvor com a intensidade que Ele merece? Será que nós temos sido receptivos à ministração da palavra dEle na proporção em que Ele espera de nós? De que maneira, pastor? De receber sem questionar, de receber com o propósito de não apenas ouvir, mas de colocá-la em prática. Deixa eu dizer algo para você: Deus colocará pessoas no seu caminho,
Deus colocará pessoas na sua frente. Deus fará você sentar com pessoas que elas precisam ouvir essa palavra. Deus vai colocar pessoas no seu caminho e você será o instrumento de Deus para poder olhar nos olhos dessa pessoa e perguntar para ela: você tem aproveitado ao máximo as oportunidades que Deus está te dando, ou você tem deixado passar as oportunidades? Não dá tempo mais de deixar passar as oportunidades. Não temos mais tempo para isso, meus irmãos. Nós não somos senhores do tempo. Nós não conseguimos controlar este tempo. Nós não temos o domínio disso nas nossas mãos. Nós precisamos trabalhar o tempo todo clamando Maranata, porque de fato, embora nós não sabemos a hora nem o dia que Ele há de vir, mas nós também não sabemos nem o dia e nem a hora que nós vamos partir dessa terra. É verdade, porque nós ouvimos desde a nossa infância. Eu ouço que Jesus está voltando desde o tempo dos nossos avós. Mas deixa eu perguntar para você: quantas pessoas partiram dentro desse tempo? E o que nós precisamos trabalhar dentro de nós hoje é como nós estamos, meus irmãos, vivendo. Será que nós estamos preparados para o encontro com Cristo hoje? Nós que estamos vivenciando, meus irmãos, a perda de pessoas de uma maneira tão súbita, de uma maneira tão rápida, sem que a gente tenha talvez tempo para despedir. Como nós estamos vivendo? Deixa eu dizer algo para você. A minha oração, ela tem sido: Senhor, me leve aonde há uma alma perdida, aonde há um que distanciou do seu caminho, mas alcance o plano e o propósito de salvação do Senhor nessa terra, e leva a sua noiva para viver contigo a eternidade de glória em glória. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você: nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra. Há um endereço celestial, aonde a nossa morada ela é permanente. Há um endereço, meus irmãos, que Ele não responde por ruas e avenidas aqui na terra, mas Ele é lá na glória. Ele é na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um lugar aonde vírus não chega, um lugar aonde as enfermidades não chega, um lugar onde não haverá choro, um lugar onde não haverá lágrimas, onde não haverá tristeza. Sabe por quê? Na presença dEle só há alegria, saúde, gozo. É a eternidade. Ela clama para que a noiva ela suba e passe a eternidade com Ele, e nós vamos morar nessa mansão celestial. Nós vamos viver a eternidade ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não ficaremos aqui porque nós não somos daqui. Vou encontrar com você lá, meu irmão. Por isso eu quero te encorajar a viver. Eu quero te encorajar a viver aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus tem te dado. Deixa eu dizer algo para você: nós não subimos para poder pregar aqui, nem para adorar, e não fazemos nada na casa de Deus porque nós somos bons, irmãos, mas é porque nós entendemos que Deus nos deu uma oportunidade para fazer. E deixa eu dizer para você: na casa do Senhor tem espaço para você. Na casa do Senhor tem espaço para você. Eu acho que o trabalho mais prazeroso que o pastor tem é ter que multiplicar ministérios na igreja. Isso é o trabalho mais gostoso que a gente tem. Difícil, doloroso é não ter quem faça, meus irmãos. Então deixa eu dizer algo para você: tem espaço para você nessa casa, tem espaço para você nessa família. Deus te chamou e te chamou com um propósito. Tem palavras de Deus dentro de você. Existem sermões que ainda não foram ministrados sobre este altar, e Deus vai usar você para poder ministrar estes sermões. Existe adoração que ainda não foi liberada neste altar, e Deus vai usar você para liberar um cântico novo neste altar. Existem departamentos ali atrás, existem departamentos da igreja que ainda não foi, meus irmãos, ocupado por todos, porque sempre tem vaga para mais um, e tem vaga para você.
Não deixe passar a oportunidade. Eu te encorajo a procurar o seu líder, eu te encorajo a procurar o seu pastor e dizer para ele: pastor, eu preciso fazer alguma coisa no ano de 2021. Eu não quero mais enterrar o talento, eu não quero mais guardar o dom que Deus me deu, eu não quero mais engavetar todos os planos, todos os projetos que Deus tem para mim. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você: eu não subo no altar para poder jogar a palavra fora, eu falo na revelação do Espírito Santo. Você está parado com o talento que Deus te deu, você está parado com a unção que Deus liberou sobre a sua vida, mas nessa noite o Senhor vai te levantar, quer o diabo queira ou não, e todos os planos e os projetos que Deus tem para você se cumprirão para o louvor e a glória do nome dEle, e você será um instrumento nas mãos do Senhor. Então somente não deixa passar as oportunidades que Deus está te dando. Talvez a sua desculpa convença o seu líder, talvez a sua desculpa convença o seu amigo, mas o Senhor você não vai convencer. Sabe por quê? Deus é especialista em pegar aqueles que não são e transformar em vasos de honra na sua casa. Deus, ele é especialista em pegar pessoas limitadas, irmãos, cheias de falhas e de limitações, mas molda o caráter dessa pessoa, derrama sobre ela a unção do Espírito Santo e usa como um instrumento para poder mostrar que quem levanta é Deus, quem chama é Deus, quem capacita é Deus. E se Ele estivesse atrás dos melhores, posso dizer algo para você: muitos de nós não estaríamos aqui, meus irmãos. Mas os olhos do Senhor não estão atrás dos melhores, os olhos do Senhor estão atrás daqueles que são humildes, que têm um coração quebrantado, que têm fome e sede pela presença de Deus e anseiam ser usados por Ele. Por isso eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui, meus irmãos, que vão receber essa palavra nessa noite e vai desenterrar este talento, vai desenterrar esse chamado na autoridade do nome de Jesus, e 2021 será um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você, fica sobre os seus pés, em nome de Jesus. Não quero passar aqui do tempo de costume que os irmãos têm de celebrar e de cultuar o Senhor. Por este propósito eu quero pedir toda a igreja que feche os seus olhos neste momento, no nome de Jesus. Você que está em casa, você que nos acompanha do seu lar, você que talvez esteja na sala da sua casa aí no conforto, toda a igreja curve sua cabeça no nome de Jesus, para que você não se sinta constrangido. Eu preciso fazer uma pergunta para você nessa noite. Toda a igreja feche os seus olhos, curve sua cabeça. Há porventura alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se há alguém que não fez essa declaração ainda, levante sua mão direita para mim. Eu quero apenas te conhecer a princípio. Há alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Você que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, alguém aqui nessa condição? Alguém aqui nessa noite que já esteve na presença de Deus, mas com o passar do tempo você se distanciou da presença de Deus? Alguém nessa condição aqui? Há mais alguém nessa condição? Você que já caminhou na presença de Deus, mas com o passar do tempo você se distanciou, talvez você se feriu, talvez você se machucou, dado talvez alguma circunstância, você parou de vir às reuniões, você distanciou do corpo, não congrega mais. Eu quero dizer para você que ainda não aceitou Jesus, ou para você que distanciou da presença de Deus, a palavra de Deus, ela diz em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 8 e versículo de número 9. Agora eu prego para você que está fora da presença de Deus. A palavra do Senhor, ela disse
quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Deus te dá uma oportunidade hoje de você voltar para os braços dele nessa noite. Deus, ele está te chamando pelo seu nome nessa noite. Se há alguém nessa condição, eu queria convidar você a sair do seu lugar e nessa noite dar um passo de fé e voltar para a presença de Deus. Não deixe essa decisão para amanhã, não deixe essa decisão para depois. Saia do seu lugar agora, volta. Jesus tem saudade de você, meu irmão. Volte. Jesus tem saudade de você, minha irmã. À medida em que nós adorarmos com este hino, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, eu te encorajo a não deixar essa decisão para amanhã, mas a você sair do seu lugar agora, para você poder confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para você voltar para a presença de Deus durante um período em que nós estivermos adorando esse hino. E a igreja permanece em espírito de oração. Vamos adorar ao Senhor e deixar o Espírito Santo fazer aquilo que nós não podemos fazer, convencer o homem do pecado e do juízo vindouro que há de vir sobre nós. Adore o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Nos teus braços de amor, Deus está falando com você, meu irmão. não me deixe esquecer. Deus está falando com você, minha irmã. Volta. Que por mim se entregou. Deixa Deus escrever uma nova história na sua vida. Hoje eu sinto saudade. Deixa o Senhor conduzir a sua vida, meu irmão. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Hoje eu sinto saudade. Ele sente saudade. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Eu senti tua presença. Oh, aleluia. Não resista à voz do Espírito Santo. Especial. Oh, não resista ao Espírito Santo. Hoje eu sinto Saia do seu lugar neste saudade. Venha até o altar do Senhor. Consagre a sua vida a Ele. Volta, porque Deus está de braços abertos para te receber. Eu vou voltar. Eu quero hoje voltar. Volta, meu filho. Quero sentir outra vez. Volta, minha filha. Volte para os braços do seu Pai. Quero me apaixonar. Permita que o Espírito Santo conduza a sua vida. Como da primeira vez. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Não lute contra aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração.
Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração nessa noite, meu irmão. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração nessa noite, meu irmão. Entrega a sua vida para Ele nessa noite. Talvez você na sua casa, talvez você na sala, talvez você no quarto. Você que me ouve através do celular, você que me ouve aí no conforto da sua casa, você que estava fora da presença do Senhor, distante dos caminhos do Senhor, volta para Ele nessa noite. Volta para o Senhor nessa noite. Deus tem um plano de salvação para você. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Não deixa para amanhã, porque na verdade o amanhã não existe. O tempo que nós temos, a hora que nós temos, chama-se hoje, é agora. Tome essa decisão. Confie no Senhor e deixa Ele fazer tudo novo na sua vida. Deixa Deus escrever uma nova história na sua vida. Permita que Ele faça tudo novo na sua vida, no nome de Jesus. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar. Adore a Ele, Meu avivamento. coração. Essa intimidade que Deus quer conosco. Faça tudo novo. Oh, aleluia. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Eu quero hoje voltar. Volte ao primeiro amor. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Leve a mão à altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, na terra mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, estarmos na sua presença, de receber a palavra do Senhor através desta transmissão, abençoando uma multidão de lares nessa noite. Meu Deus, a palavra do Senhor, ela foi lançada, e a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor nessa noite, por todos os corações que receberam, ó Deus, essa noite a ministração da palavra do Senhor, entendendo que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu te louvo, Jesus, porque cada coração que recebeu nessa noite a palavra do Senhor, ó Deus, foram alimentados pelo Teu Espírito Santo. Entendemos que o Senhor nos direcionou a viver um tempo, a levar uma vida, Senhor, na consciência que nós sempre poderíamos fazer mais, porque isto é humildade. Mas também o Senhor nos ensinou, Senhor, a não levar uma vida com sentimento de culpa por não ter feito aquilo que estava no nosso alcance. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos sair daqui nessa noite amando mais. Nós vamos sair daqui nessa noite nos envolvendo mais. Nós vamos sair daqui nessa noite nos importando mais. Eu creio, Senhor, que assim que nós tivermos a oportunidade, nós vamos sair daqui nos abraçando mais, valorizando cada vez mais.
declarando o nosso amor cada vez mais uns para com os outros. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez pelo privilégio de estar reunido aqui com os meus irmãos, nesta casa que é a minha casa, essa família que é a minha família, liberando uma palavra e recebendo da parte deles tudo aquilo que eles têm liberado em direção à minha vida, não apenas hoje, mas todas as vezes que nós nos encontramos. Pai, em nome de Jesus, que os nossos passos e as nossas decisões sejam como sábios e não como os loucos, para o louvor e a glória do teu santo nome. Aquele que pode, eu quero convidar você, aplauda a presença do Pai, aplauda a presença do Filho e do Espírito Santo nessa noite. Sejam todos poderosamente abençoados pelo Espírito Santo, cheios e possuídos por Ele, em nome de Jesus. Mais uma vez, avivamento. Amo vocês, obrigado pela oportunidade mais uma vez, amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.